Nessa questão de mover no profético, assim, você teve mais experiências de ter visão, algo do tipo assim? Nossa, visão. A única da escola de profeta, né, que você presenciou, que a unção tava estourando dentro de mim. Mas antes, no núcleo, né, no culto do núcleo na quarta-feira, foi na quarta-feira, eu tive uma experiência, né, eu tava passando, assim, por um momento, assim, tão difícil, em área de sentimental, aquela que ataca a gente, né, em questão do coração, em questão de querer ficar ali no quietinha, né, se Deus tá me levantando, aquelas coisas, né. E eu tava muito mal, assim, esses tempos, e aí eu tava parada, assim, e a Lu veio e orou por mim. E a Lorana, ela põe a mão no meu coração e ela começou a falar tudo aquilo que eu tava passando. E Deus falando, né, usando ela, falando assim, que Ele tava cuidando do meu coração, pra ficar calma, né, ficar tranquila, que Ele tava cuidando do meu coração. E eu senti uma couraça Sendo colocado. colocada em mim. Só que eu só via a coraça, sabe? Eu sentia até queimando, assim, que eu sentia sendo colocada em mim, né? E ela orando ali. De repente, a Tatinha veio... Eu acho que ela colocou a mão nos meus olhos, porque ela ora assim por mim, né? E aí ela pôs a mão nos meus olhos, só que ela não falava nada. E ela começava a orar em línguas, só em línguas, só em línguas. E quando ora em línguas, pra mim, é um cântico, né? Tá cantando ali. E ela começou a orar em línguas, e a mão nos meus olhos. Nisso, eu comecei a ter a visão das peças, das armaduras vindo, tipo, flutuando, vindo do céu, assim, flutuando. Cada peça, mas era enorme as peças. E sendo encaixada em mim. E eu via orando em línguas e eu vendo essas peças sendo encaixadas em mim. E era, assim, era enorme as peças, sendo encaixada cada uma em mim. E ela orando em línguas e falou assim, ó, eu que te chamei, foi eu que tô te colocando naquele lugar. Que até então eu tava indo pra escola de profetas, né? E é eu que tô te colocando naquele lugar. E falou, se posiciona, falava em oração em língua, se posiciona, né? Eu que tô te colocando ali. E falava assim, ai daquele que te tocar, pode ficar tranquila, ai daquele que te tocar. E eu, nesse momento, eu senti algo, assim, bem grande do meu lado, né? Até então, a Tatinha falou que ela teve a experiência de ela ter visto o anjo muito grande do meu lado, né? Até então, a pastora Ana, nesse momento do encontro também, ela disse que ela começou a falar e falou assim, eu tô colocando um anjo na tua direita e na tua esquerda. Vai testificando, né? Uma pessoa fala, de repente você vai em outra. Outra fala, né? E aí eu senti, né, esse anjo do meu lado, né? E nisso, eu tava com as mãos assim. Nisso, eu sentia que na minha mão tinha colocado algo muito grande, muito pesado, porque eu sentia o peso, assim, na coisa. Minha mão endureceu. E eu tendo aquela visão das peças, e eu fiquei toda posicionada. As peças eram enormes, sabe? Colocou, encaixou, parece que não tinha nenhum lugar que podia ser atingido. Que até então eu vi uma peça da armadura que eu não sei qual que é, né? Que ela protegia a minha canela. Que você vê assim, que eu via as peças inteirinhas sendo encaixadas em mim, eu via essa peça protegendo a minha canela, né? E eu tive essa visão e logo acabou nisso, foi tremendo mesmo, confirmação. Nesse dia que a gente teve essa experiência lá no encontro, uma semana antes, eu tinha tido um sonho que eu estava batalhando dentro de uma casa, onde a pessoa tinha acabado de vir para os primeiros cultos aqui na igreja, né? E eu tava lá pregando, e aí eu lembro que ela tinha 2 cães dentro da casa e 2 cães pretos. E aí eu já sabia que não eram os cães dela. Eu sabia que era algo espiritual ali que habitava na casa. Tal. E eu lembro que eles vieram e morderam meus braços e ficou preso nos meus braços. Eu lembro que eu não sentia a dor, mas eu pegava ele pro pescoço assim, né? E começava a orar para tirar ele dali, mas eu sabia que no sonho tudo que estava acontecendo era espiritual. Uma semana depois aconteceu aquilo lá. E o interessante é que aí eu tive essa visão. Veio 2 braceletes de ouro e prendeu nos meus braços e eles não saíram. Eles prenderam no meu braço, travou e não saía. E eu levantei e eu senti o peso deles. Era um peso assim mais ou menos de uns 3 quilos. Eu senti esses pesos no braço. Eu devo ter ficado, acho que umas 2, 3 horas para mais sentindo o peso. Eu caminhava lá dentro sentindo os pesos no meu braço, eu sentia ele daqui, revestindo o meu braço, e eu não entendi. Eu falei, Deus colocou, lembrei do sonho, falei, Deus colocou para algo aqui que eu vou fazer alguma coisa aqui dentro do encontro, que eu vou ministrar, eu não sei o que é, mas eu entendi que Deus tinha mandado aquela armadura espiritual para me proteger. E eu senti esse peso, então eu sei do que você tá falando.
eu me posicionei, assim, fiquei alta, assim, sabe? Me vi com uma autoridade, sabe? Alta, assim, posicionada com aquelas peças. Essa peça protegendo a minha canela, que eu via muito nítido, né? E algo na minha mão, só que eu não conseguia ver o que era. Só que eu sei que era pesado, muito pesado. E até então, depois que acabou, eu fui pra casa, eu falei, Deus, o Senhor colocou alguma coisa na minha mão. O que é que o Senhor colocou na minha mão? Eu ficava perguntando. E passou dias e dias antes da gente ir pra escola de profeta. E eu perguntando, o Senhor colocou alguma coisa na minha mão. Eu sei que o Senhor colocou alguma coisa na minha mão. Me fala o que é que o Senhor colocou na minha mão. Até o momento de ter a experiência lá com o pastor Xande, né? Que ele orou por você lá. Que ele entregou uma palavra pra mim, né? Que eu tava guardando a unção, tudo. Aí ele pegou e... Eu falei assim, ora por mim? Já que você teve essa... Agora ora por mim. Né? Ele falou assim, você quer mesmo? Eu falei, quero, né? Ora por mim. E nisso, na hora que ele começou a orar, eu tava com a mão estendida assim, minha mão começava a pegar fogo. Nossa, tava queimando a mão. E aí pesando, né? Pesando. Nisso, eu já caí, nisso que caiu aquela sensação do que meu peito ia estourar, porque queimava, e ia aumentando, era como se fosse uma carga, assim, que ia aumentando, sabe? E no mesmo tempo eu tive a visão. E Deus, a visão das armaduras sendo encaixada comigo no núcleo, e aí eu voltei àquela visão das armaduras e falou, eu te entreguei isso. Olha só. Nossa, que eu falo assim também que o cenário ali foi... A gente conta de uma forma, mas é só para as pessoas que estão em casa entender. Tinham quiosques, né? As pessoas sim. tinham saído do almoço. Então tinha pessoas andando pela grama, pessoas sentadas ali. A gente estava tudo ali compartilhando experiência. E ela pediu, né? O Xande falou que ia entregar pra você, acho que no culto, né? No culto. Era pra ser no culto. Tá vendo, né? Você foi precipitado. Eu queria logo. E ela falou, não, entrega aqui agora. Ela fez assim, e você tava na grama, né? De repente, essa menina caiu de frente na grama. E ficou lá e ela tá recebendo alguma coisa, né? E ela ficou travada no chão lá na grama. Quem passava olhava e ela lá caída assim, ó. E eu lembro que depois você só chegou na gente e falou, gente, eu ia morrer. Eu ia morrer porque eu tava sentindo algo tão poderoso, mas a imagem que eu tenho é de você caindo na grama, né? Todo mundo passando e vendo. E vendo eu ali, gritando ali. E você gritando, caída, com o rosto na grama e recebendo ali, a gente não sabia o que era. Nossa, foi tremenda. Essa experiência foi tremenda. Aí Deus falava, é isso que eu te entreguei. E eu não vendo? Você ia cair lá no núcleo. Não tinha grama. Era o chãozinho limpinho. As pessoas iam estar ali segurando. segurando. Aí você quis antes. Você foi ansiosa. Falou, não, entrega agora. Não, eu quero agora. Eu quero saber. Você vê que ele tava dormindo, né? E eu fiquei ligando pra ele. É agora? Então tá bom. Então. E ele ainda falou, você quer mesmo agora? Eu falei, quero agora.